Olá, boa noite, senhores. Conexão Condominial no ar. Nosso amigo Kleber, mais uma vez, pediu para fazer uma substituição para ele aqui. Everaldo Lima, da VIP Vale Seguros. Estamos hoje com nossos amigos síndicos Marcos Claro e Ingrid. Bom? Bacana. Prazer estar com vocês aqui e dividir as emoções de ser síndicos. Prazer todo meu. Prazer é nosso. Agradeço o convite aí, ter chamado a gente para estar aí batendo um papo referente à nossa área, que é a área condominial. Eu Maravilha. fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada. Espero agregar muito aqui com esse bate-papo. Com certeza vai agregar. Deixa eu só passar antes aqui, nossos apoiadores, que é nós da VIP Vale Seguros, tá? A Econdos, a ADM Condomínios, a Garante Taubaté e Pinda, Juliana, tem também a Infinity, do nosso amigo Valdemar, o Lima, da Lima Coberturas, o nosso amigo Guilherme, da Zeladoria, Selva, nosso amigo Dr. Rachid e a Tech Service. Também a Tech Service é TI, tá? Na área de TI. Bom, vamos prosear um cadinho, né? Bom, se apresenta, Marcos, mas primeiro eu vou falar para, aliás, Marcos, a Ingrid, né? Ingrid, fala para a gente. As damas primeiro, né? Com certeza. Boa noite, muito prazer. Eu sou a Ingrid Lucena, tenho 29 anos, sou síndica e vai fazer quase 2 anos. Pulei um pouco de paraquedas nessa área e tenho me desenvolvido cada dia mais para poder exercer o meu melhor papel aqui nessa função. Muito bom. Boa noite a todos, né? Meu nome é Marcos Claro. Tô meio como a Ingrid, né? Caí meio de paraquedas nessa função de síndico. Hoje eu sou síndico há 4 anos e meio do Residencial Almirante do Limoeiro 1, que é um programa habitacional da Prefeitura de São José dos Campos. E eu trago aí no meu currículo, né? Trabalhei 8 anos na empresa de ônibus da cidade aqui, na Expresso Maringá do Vale. Trabalhei 8 anos lá com eles. Fui candidato a vereador da cidade nas últimas eleições de 2020 e tive esse convite para vir candidato a vereador mediante a questão do condominial, né? Então tive esse convite, foi uma experiência muito bacana e trabalhei no ramo de transporte também, né? Levando caminhões e ônibus aí para todo lugar do nosso Brasil aí. E ainda sobra tempo aí para poder administrar o condomínio lá. Maravilha, maravilha. Bom, como diz nosso amigo Kleber, vamos dar uma pequena cutucada aqui, né? Bom, eu tenho o prazer de ser corretor, de ser a nossa corretora Tratado Seguro de vocês, né? E a gente conhece um pouquinho da história de cada síndico que a gente vai convivendo, né? Mas, Ingrid, fala o seu início, sua imersão, seu início de trajetória, como que foi os moradores para com você, todas aquelas coisas que existem entre morador e síndico. Conta pra gente. Sim. Aí. Bom, eu adquiri meu imóvel, um imóvel MRV, em 2019, e quando nós recebemos a convocação que iria ter uma assembleia, e eu já estava buscando aí entrar em algum emprego onde eu pudesse trabalhar home office por conta dos meus filhos, que eu tenho 2, tive a ideia de virar síndica. E no início todo mundo achou muito engraçado, falou, nossa, síndica? O que o síndico faz? E eu sempre tive experiência na área financeira, com liderança, administrativo. Como eu brinquei, caí um pouquinho de paraquedas nisso, mas desde que eu entrei me aperfeiçoando, me aprimorando para poder exercer o meu melhor papel nessa função. O meu condomínio tem 656 unidades. É quase uma cidade. O Everaldo sabe um pouquinho mais de cada BOzinho que acontece lá, porque ele faz o seguro dele, né? Que faz o nosso condomínio. E, gente, é uma luta após dia. E no comecinho foi um pouco mais desafiador. Hoje em dia não é que a gente tira de letra, mas a gente vai aprendendo com cada desafio, a gente vai ganhando experiência. Hoje em dia está um pouco mais tranquilo, mas ainda tem uns desafios que a gente está tentando desbravar. Bastante. E aí, Marcos? Então, lá no Residencial Almirante do Limoeiro 1, né, eu também meio que caí de paraquedas, né? Eu nunca almejei, né, essa função de síndicos, mas quando foi fazer a entrega das chaves, como lá é um programa habitacional da Prefeitura de São José dos Campos,
Quando foi fazer a entrega das chaves, o pessoal falou, ó, gente, quem quiser se candidatar a síndico, esta é a hora. E eu, todo o tempo, falando com os meus familiares, com a minha esposa, falei que eu não tinha intenção, porque todo mundo falava que ser síndico era uma bucha, né? A gente já vem com essa história de que síndico é uma responsabilidade. É pedreira. Aí eu falei, poxa vida, aí o cara, ele orientou, falou, pessoal, é interessante que o síndico seja uma pessoa moradora, né? Até então o condomínio ia ser entregue recentemente, então eles falaram, pô, é interessante que seja alguém morador. E eu vi várias pessoas se candidatou, entre eles se candidatou um síndico profissional na época também, e eu falei, não, pô, eu não posso deixar o condomínio da forma que está, mediante as pessoas que eu vi ali, falei, não, também tem que lutar para ter um local bacana para mim, embora são patrimônio, né? 258 unidades, falei, não, é bacana, a gente tem que lutar, porque surgiu uma enquete no ar na hora lá, que é uma questão que é muito polêmica quando a gente fala isso no âmbito de síndicos, que é a questão dinheiro, financeiro. Na mão de quem que você vai colocar a receita do seu condomínio? Aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, não, pô, eu não posso deixar a receita do meu condomínio ficar na mão, sei lá, de quem. Seu dinheiro que está junto, né? O que vai ser feito. E eu aceitei esse desafio, me candidatei ali aos 45 do segundo tempo, erguei a mão, falei, não, eu vou me candidatar. E, graças a Deus, fui eleito ali. E estamos lá há 4 anos e meio, já passamos aí por 3 eleições de síndico. Não é fácil, né, se administrar para pessoas, lidar com o ser humano é muito difícil, ainda mais esse programa habitacional da prefeitura, para mim foi um desafio, porque a gente vê, né, na cidade de São José dos Campos vários outros programas da prefeitura, onde as pessoas falam de diversas situações que ocorrem. Então foi um desafio de o quê? De não deixar isso ocorrer dentro do empreendimento onde eu moro, de não deixar esse tipo de situação. Muitos empreendimentos da prefeitura hoje, infelizmente, não tem portaria, né, 24 horas, não tem limpeza. E lá no nosso, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente conseguiu manter ali a receita, né? Não foi fácil, foi através de luta e cobrando os inadimplentes, e hoje a gente tem receita, a gente tem uma portaria 24 horas. As pessoas me falam, e eu considero hoje o Mirante do Limoeiro 1 um dos programas modelo da Prefeitura de São José dos Campos, que é a questão do programa habitacional deles. Show de bola, show de bola. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês têm o zelador de vocês, correto? Eu vejo muito em condomínios o zelador fazendo serviços, obras, pintando. Eu acho que tem serviço que dá para ele fazer, porque ele é multifunção, né? E... por exemplo, eu estava no meu condomínio, que é o exemplo, eu vi o meu zelador fazendo a calçada do meu condomínio, na rua do meu condomínio, para economizar o dinheiro do condomínio. Até que ponto vocês acham que é importante você estar utilizando o serviço dessa pessoa ou não, para a economia do condomínio, e se isso vale a pena? Ou vocês pensam realmente em ter um enquadramento como manda o figurino? O que é obra, engenheiro... tem que ter ART, tudo regulamentado certinho, feito um diagnóstico ali correto, para a rua não ficar torta, por exemplo, na hora. Porque depois eu tenho tudo, eu estou falando aqui ao vivo, e logicamente que o meu síndico vai estar vendo também, mas eu posso falar porque eu tenho um apartamento lá e eu vi, e eu tenho filmado e fotografado que tudo ficou, realmente não ficou como tem que ser. Tem que ser feito o trabalho diferenciado. Vocês pensam nesse tipo de coisa? Como que vocês agem nessa situação? Bom, meu condomínio é um condomínio novo, ainda não precisou refazer a calçada, mas, por exemplo, em outros trabalhos, como elétrica, eu contrato prestadores de fora. Até porque no meu condomínio nem tem como mesmo fazer com que o meu... Lá nós não temos zelador, nós temos auxiliar de serviço com acúmulo. E tem a garantia ainda também? Isso, nós temos também garantia. Então, diversos pontos ali onde tem uma trinca, onde quebra, nós ainda conseguimos acionar a construtora. Porém, alguns pontos que nós precisamos e que a cobertura ainda não já expirou, né, no caso da garantia, nós contratamos prestador de serviço de fora, mediante contrato de prestação de serviços, analisado pelo nosso jurídico. E a demanda do meu funcionário no condomínio hoje já é bem alta. Lá nós temos muitas ruas, é um condomínio muito grande, conforme eu já falei aqui para vocês. E toda essa parte de varrição, de limpeza de piscina,
limpeza da fonte que nós temos. Eles trocam lâmpadas, mas, por exemplo, um serviço mais extenso de elétrica, então eu contrato prestadores de serviço de fora, tanto pedreiro, hidráulico, elétrica. Não faço com que o meu auxiliar de serviço trabalhe nessa função. Somente as que nós exigimos ali deles no dia a dia mesmo. Certo. Isso é pedreira, hein? Essa questão de zelador. Por quê? Eu ainda tenho uma vantagem, né? A Ingrid ela ainda tem piscina. Lá no nosso a gente não tem piscina. E eu tenho uma desvantagem, porque nosso empreendimento é novo, tem apenas 4 anos e meio, né, de vida útil. Porém, quando a prefeitura entregou, a construtora abriu falência. Então, muitas das manutenções que eram de responsabilidade da construtora não foram feitas. Então, a gente tivemos que desembolsar alguns valores, contratar especialistas, principalmente em área de hidráulica. Deu muito problema lá em área de hidráulica. E hoje eu aboli essa questão assim de zelador. Por quê? Eu tinha um auxiliar com acúmulo de função. Passou, nesse período de 4 anos e meio, passaram, acho que 4 ou foi 5 passaram. E, infelizmente, é aquela questão assim, condomínio, o zelador ele já não pode mexer com equipamento de máquina, que seria lá uma roçadeira, que no caso é o auxiliar com acúmulo, né? Não pode mexer. Então, o cara ia lá, trocava uma lâmpada, às vezes, que nem o Geraldo falou, uma calçada, né, ali, coisa pouca, né, o cara vai lá fazer uma massinha. E então, assim, eu tive muita dificuldade, porque os caras começavam bem e depois, no decorrer da função, acabava ali esmorecendo um pouco. Então, eu hoje, lá no meu condomínio, eu enxuguei. O que eu fiz? Eu contratei uma empresa de fora, se o Veraldo permitir, eu vou falar o nome da empresa. Alfa 5 é o nome da empresa que eu contratei. Pagar um royalties por fora, mas tudo bem. Um dos proprietários dela é o Júnior, né? Então, o que eu fiz? Quando eu ia fazer uma limpeza de caixa d'água, eu tinha que contratar uma empresa especializada para fazer a limpeza. Aí lá ia eu cotar a cada 6 meses valores. Quando eu ia fazer uma dedetização, eu tinha que cotar a cada 6 meses, 1 ano, né, mais valores. Para roçar, que a área verde nossa lá é bem extensa, tem bastante gramado, para roçar, toda vez que eu ia roçar, lá ia eu atrás de orçamento novamente. O que eu fiz? Como nosso condomínio, as manutenções de troca de lâmpadas e sensores são poucas, eu chamei a Alfa 5, apresentei para eles a minha necessidade dentro da limpeza de caixa d'água, dedetização, para roçar, e todo esse pacote eu apresentei para eles, porque eles são qualificados para fazer todo esse tipo de função dentro do condomínio. Eles têm, né, como é que fala lá no CNPJ deles, eles são são credenciados para fazer esse tipo de manutenção. Então eu fechei um pacote com eles. Eles vão lá 2 vezes por semana, faz o serviço do zelador, né, troca de lâmpada, de sensor, e eles são responsáveis para ficar de olho no jardim, de olho no período de dedetização e de olho no período da limpeza de caixa d'água. Então, o que eu pagava aí na receita para ter um auxiliar com acúmulo, eu enxuguei aí em 50% do que eu pagava, pagando para essa empresa e não tendo dor de cabeça de ter que ir atrás dessas outras empresas para fazer a limpeza, a dedetização e poda. Então, eu consegui enxugar bastante o orçamento do condomínio. Show de bola, hein? Olha a dica do Marcos Claro, hein? Você, síndico e síndica, quer pegar uma dica dessa aí, ó? Talvez aí para o condomínio dele deu certo, né? Pode ser que para o seu condomínio não dê, mas já é uma saída, uma dica que ele dá aí para você poder enquadrar toda a situação no seu condomínio, né? Bom, só falar dos nossos apoiadores aqui, depois nós vamos preparar vocês mais um pouquinho aí. Bom, nós somos a VIP Vale Seguros, todo mundo sabe que a nossa corretora tem especialidade no seguro de condomínios, né? Então, nós estamos sempre ao lado do síndico para poder tratar do assunto. E se você, síndico, quer ter uma situação analisada do seu condomínio, quer ter uma consultoria correta e completa, entra depois na bio, entra no Instagram aí, chama a gente aí para poder falar sobre o assunto, tá joia? Além da gente, tem os apoiadores aqui da Econdos, tem a ADM Condomínios, que é nosso amigo Luciano, tem a Garante Taubaté e Pinda, que é a Juliana, tem a Infinity do Valdemar, um abraço, meu querido, logo nos veremos. A Lima Coberturas, Gabriel e Lima, Selva Zeradoria, nosso amigo Guilherme, e o Dr. Rachid para dar aquela zerada no assunto, né? E a Tech Service, tá joia?
Parabéns para vocês por estar sempre apoiando o síndico e estar junto com eles aí. Vamos pegar os dois aqui pela orelha aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta particular para vocês. Qual é o maior sonho de vocês que vocês acham que não é realidade? Que não vai ser realidade nunca? Fala aí. Essa é uma pergunta para vocês falarem, puta, vereador, eu queria que fosse assim no meu condomínio, eu queria que o morador agisse assim. Dá uma ideia para mim, ver se a gente tem uma mesma linha de raciocínio. Vamos lá, Ingrid. Com quantos moradores? 900? 656. 656. O que você esperaria, se fosse o caso? Olha, meu maior sonho hoje era não ter oposição. Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Vai lá, rapidinho. O que a Ingrid falou é verdade. A oposição tem hora que... Cara, eu costumo falar que dependendo da oposição, ela te enriquece, porque você vai lá, busca falar isso agora. E se aperfeiçoa dentro daquilo que ela está te mostrando. Mas tem oposição que é muito covarde dentro do condomínio. Faz coisas que, cara, eu nunca imaginei que o ser humano fosse dessa capacidade aí. Dá um exemplo pequenininho, não precisa ser muito claro. Só uma coisa muito que você acha que foi realmente aquele negócio que você não jamais imaginaria. Ó, cara, lá no meu condomínio. Eu não vou falar para a pessoa, não. Eu acabei de ganhar a eleição agora novamente, o terceiro mandato, né? Vou ficar até 2023, vou ficar mais 2 anos lá, até 2025. Né? É comandante. Então tem mais 2 anos para mim ficar lá. E nas vésperas da eleição, essa oposição chamou uma pessoa de fora, se intitulando síndico profissional, só que essa pessoa... Eu sei que não é síndico profissional, ela se intitulou síndico profissional, e os moradores que se juntaram com ele, que seria a oposição, falaram várias inverdades ao meu respeito nesse período de eleição, pré-eleição. Inverdades, várias inverdades eles falaram. Na Assembleia eu consegui trazer para os moradores que realmente o que eles falaram não era real, e a gente tivemos um placar ali de 19 a 39 ali, dele para mim, né? Mais que 50%. Mais que 50%. E assim mesmo, ainda depois disso daí, tivemos uma luta para registrar a ata do condomínio, porque eu caí na bobeira de deixar ele presidir e colocar uma pessoa da chapa dele como secretariado. Chegou na hora, quando a nossa administradora apresentou a ata, ele falou que faltava muito conteúdo e não ia assinar. Cara, tivemos a conta do condomínio bloqueada, ficamos vários dias pelejando para quitar com os nossos credores, coisa que em 4 anos e meio nós nunca precisou. A gente sempre comprou e pagou à vista. E desse 4 anos e meio, dessa vez, mediante essa ata, a gente tivemos que ficar lá pechinchando, falando para o pessoal, desculpa aí, não posso pagar agora porque a ata está bloqueada. Ainda bem que a maioria dos fornecedores conhecia a nossa índole e falou, não, Marco, a gente sabe que você sempre pagou em dia, pode achar que a gente vai aguentar. Muitos falaram, nem precisa se preocupar com os juros que a gente vai tirar. Mas assim, foi a pessoa, ela acabou complicando o próprio ambiente onde ela morava por ser uma oposição dentro do condomínio. Mas a votação do presidente, não teve votação no presidente? Não teve. Então aí é uma falha da Assembleia, hein, Marcos? O que ocorreu lá? Puxar a orelha do síndico lá e da administradora, Mas depende, hein? Everaldo, se somente ele se candidatou, somente ele. Só ele que foi. Então não precisa de eleição. Aí tudo bem, eu perguntei assim, se teve a eleição, alguém falou assim, alguém se candidata, só ele mesmo? Sim, só ele levantou. Entendi. Como tinha meu condomínio é uma briga, eu e outro cara para ser como presidente. Tinha várias inverdades das coisas que eles andaram falando de mim, eu não quis nem encostar na mesa. Aí quando falaram lá, ó, quem se candidata, o cidadão levantou a mão lá, o jurídico me olhou, eu falei, bola pra ele. E você, Ingrid? E você? Olha, tem coisas aqui que aconteceram que eu não posso nem falar. Fala só uma coisinha pequenininha e vapt-vupt pra gente poder... Bom, uma coisa que eu posso falar, né, que teve uma época que eu fiquei sem carro e aluguei a minha vaga de garagem. Certo. Até para uma colega muito querida. E essa minha colega comprou um HB20 zero, maravilhoso. Aí você pensa um HB20 na vaga da síndica. Vocês já podem imaginar o que aconteceu. Então todo mundo começou a falar que eu tinha usado dinheiro... Você elegeu, já tá com o carro já novo. Já tá com HB20 zero. Exatamente. Então eles falaram que eu tinha utilizado o dinheiro da taxa de reserva. E não só isso, eu quero até abrir um parênteses aqui para poder falar de, por exemplo, rivalidade feminina.
Certo. Rivalidade feminina. Pelo fato de eu ser mulher, eu ser jovem, antigamente eu acho que a ideia de ser síndico era aquele senhorzinho aposentado, que não tinha o que fazer. Tá mudando isso, viu? Exatamente. Tomara que mude. Não tinha o que fazer. O que o síndico fazia? Se candidatava para poder descontar ali o dinheiro da taxa condominial. Hoje em dia não. Hoje em dia é uma profissão. Nós que estamos aqui nessa área sabemos que o quanto é importante, quanto a gente se dedica para nós darmos o nosso melhor. E o que acontece é que o simples fato de eu ser mulher, não somente nessa área de síndico, mas a mulher tem rivalidade com outras. Então, já ganhei inimigas ali, no primeiro dia. Então, e outra coisa também é o fato da maioria dos meus prestadores de serviço serem homens. Então, me vem conversando com homens, eles me acusam muito de me envolver com todos eles. Então, eu acho que eu já namorei com meio mundo aí. Mas eu achei tava, que era só comigo isso aí. Segundo eles, tá, gente? Não foi verdade. Era só comigo. É uma coisa assim, sobre isso aí. Existe o outro lado da moeda que você pode ser muito claro com os moradores. Exemplo, você não tinha um carro. Você se candidatou a síndica, você tem um salário de síndico, logicamente. Você também deve ter, né, Marcos? É um trabalho, é uma profissão. Eu acho que a alegação e a resposta é muito prática e fácil. Olha, eu não tinha carro, me candidatei a síndico por 2 anos, recebo um salário X, eu comprei o carro com o salário do síndico. Eu acho que não tem explicação mais sóbria sobre isso. Eu acho que é independente de qualquer coisa. E mesmo que isso vai acontecer em qualquer síndico, qualquer condomínio, porque é uma situação, você não estava com aquele valor, você está com aquele valor, você vai crescer, você está crescendo com seus Everaldo, valores não te também. cortando um pouco, mas para você ver, você me acompanha, né, no meu WhatsApp sim. lá sempre. Semana passada eu fui levar um veículo, um ônibus para Fortaleza. Então eu tenho de vez em quando eu fico ausente no condomínio alguns dias. Aí eu levei o ônibus para Fortaleza, 3.090 quilômetros. Saí numa sexta-feira de São Paulo, Botucatu. Cheguei lá na terça, não tinha passagem de avião para vir embora. As passagens estavam muito caras. Consegui passagem de avião de terça, fui conseguir na quinta. O que ocorreu? Fiquei 2 dias lá numa pousada, pensão, na mais baratinha que tem, porque, salariado. E aí eu peguei, tava com alguns motoristas, vamos pra praia. Eu postei, você viu lá, eu na praia lá em Fortaleza. Aí tava o maior boato, o cara tá desfrutando com o dinheiro do condomínio. Não, se tivesse fervendo ainda vai, porque as pessoas que eu delego lá, graças a Deus, são bastante competentes. A equipe que a gente tem lá não deixa nada a desejar. Então, de lá eu só vou conversando com eles via WhatsApp. Se tem algum pepino, eu falo, faz assim, assim, assado que vai resolver. E realmente resolve. Mas as pessoas falam, o cara, além de ganhar a remuneração de síndico, porque lá no meu eu consegui, graças a Deus, nesse ano aumentar, nessa última eleição consegui aumentar um pouco mais. Fiquei 4 anos ganhando um valor fixo e dessa vez eu consegui aumentar. Mas eles não vê, porque eu fiquei 3.090 quilômetros para entregar um ônibus, levantando todo dia de madrugada ali. Tem outras fontes de renda, não é somente do condomínio. Positivo. E, tava lá, fui lá curtir uma praia, aí pronto, já tá usando o dinheiro do condomínio. Tem sua folga também, né, Marcos? Não, o pessoal, eles vê a questão de você estar lá se divertindo. Ele não vê a questão do que você passou para estar onde você está, do que você ralou, do que você buscou, do que você teve que fazer dia a dia, né? Para poder estar naquela situação. Eles preferem ficar na área de conforto deles. Muitos, né? Não vou dizer todos, não vou generalizar, mas muitos preferem ali, com o perdão da palavra, dormir até meio-dia, esperar cair do céu e não ver que às vezes o vizinho está lá correndo atrás, lutando para poder ter uma condição melhor e acha que o síndico está ali desfrutando do dinheiro do condomínio, sendo que todo mês tem prestação de conta e ele vê lá o que foi saído do caixa e o que não saiu. O problema é que o condomínio não vê, o condomínio não lê nada. Ele não lê nem o boleto que ele recebe descritivo lá, tudo que está gasto, o que entrou, o inadimplente, quanto que o advogado ganhou para poder recuperar. Ele não lê nada disso. O livro de vocês eu tenho certeza que deve ser aberto lá na administração de vocês, para o condomínio quiser ver. Eu vejo no meu condomínio livro, vejo boleto, vejo tudo. Então, é o nosso dinheiro que está lá, né? Vocês cuidam do nosso dinheiro, do nosso patrimônio. Então, você tem que ver isso. O ruim não é aquele que lê. O ruim é aquele que lê, não entende e daí quer apontar falhas que não existem. O cara lê lá e fala, mas você gastou isso aqui e eu não autorizei você gastar com isso. Aconteceu isso com um morador, não vou falar o nome dele aqui,
Mas teve uma assembleia, a gente aprovou algumas coisas na assembleia e a esposa desse morador titular de contrato, isso faz muito tempo, logo no meu começo lá da minha trajetória. Não foi na assembleia, não estava por dentro, e o cara me ligou, eu com a minha família de tardezinha, pô, Marco, eu não autorizei você comprar arame, eu não autorizei você comprar aquilo, isso e aquilo, e está cobrando o meu. Eu falei, ó, calma aí, o senhor está no condomínio? Tô. Aguenta aí que eu estou chegando aí, a gente já conversa. Ótimo. Aí na hora que eu cheguei lá, chamei ele veio, eu falei, senhor, traz para mim a sua taxa de condomínio. Aí ele trouxe, veio ele e a esposa, aí quando ele me trouxe, eu abri e falei, ó, isso aqui eu usei do dinheiro do nosso caixa para fazer essa manutenção. Isso aqui eu usei para isso, para isso, para isso. O que foi cobrado do senhor esse mês é esse quadradinho aqui em cima, aqui, ó, tantos reais. Ele olhou para mim, olhou para a esposa dele. Muito obrigado, Marcos. Pegou não? Foi para dentro do apartamento dele. Por quê? Muitas vezes o cara não sabe ver e daí ele quer indagar, quer questionar o que ele não soube ver. E a vez está muito simples e claro ali no cantinho lá, o que realmente está sendo cobrado dele, o que realmente foi a prestação de conta dele. O pessoal chega para você lá, Ingrid? Na verdade, eu queria até responder o que o Marcos falou. Na verdade, eu gosto desse perfil de morador. Esse perfil de morador que, ainda que incorreto, ele vai lá e quer ouvir, quer buscar, quer entender, quer conversar com o síndico. Quer saber o que você fez, né? No meu condomínio, eu costumo fazer plantão de moradores. Eles nem vão no plantão de moradores. Você ficou 2 dias ou um dia só? Eu faço um plantão noturno e eu faço 2 horinhas de plantão. Eu faço à tarde e faço à noite. Certo. À noite eu faço a cada 15 dias. E eles não vão no plantão. Já passei por isso. Eles ficam no grupão de moradores, não me mandam... Lá no cantinho dando bisu em você. Eles não me mandam e-mail, não me mandam WhatsApp e vão pro grupo, não vão no plantão e me mandam mandam mensagem no grupão dos moradores para poder difamar, denegrir, falar que não presta, vamos trocar na próxima eleição, mas isso daí eu acredito. Deixa eu perguntar, você está no grupão de moradores? Não, eu não participo de grupos. Vocês têm um grupo, logicamente, que só vocês administram, né? Eu tenho um canal do Telegram, porque assim que eu entrei... Canal do Telegram? Exatamente, assim que eu entrei para administrar o meu condomínio, 656 unidades. O Instagram só comportava 245, né, se eu não me engano. Sim. Então não cabia todo mundo. E eu queria mandar o comunicado, me sugeriram fazer esse canal no Telegram. O canal no Telegram é um canal onde comporta cabe 1.000 pessoas, se não me engano. Cabia mais de 1.000 pessoas, então na época eu fiz. Nesse canal somente eu que posto comunicados, ninguém fala, então acho bem bacana. Sem contar que quando é um comunicado mais formal, eu também peço para a administradora enviar por e-mail, disparar no e-mail de todos os moradores. No meu caso, quando eu assumi a síndico lá, teve uma assessoria que a Caixa deixou para a gente lá, e uma das pessoas que lá estavam, que inclusive é um grande amigo meu até hoje, eles não pertencem mais a essa assessoria, né, porque a Caixa pagou eles 1 ano apenas. O Toniel, ele é lá de Goiânia. Ele me falou assim, Marcos, você quer ser um síndico bem-sucedido? Olha a dica, hein? Não permaneça em grupo nenhum. Tudo que você for postar, ou você faz uma linha de transmissão e passa para todo mundo, ou sai fora de grupo. Se você ficar em grupos, você não vai ter uma vida longa na sindicância. Então, desanima, eu hoje, né, no meu condomínio hoje... Na família já é difícil, imagina no grupo de síndico. Eu tenho lá 16 blocos. Em alguns blocos, eu nomeei representantes de bloco. Em alguns, que nem todos eu consegui nomear, porque eu confesso, eu falo para o pessoal que o representante de bloco não é aquela pessoa que a população vota. É aquela pessoa que eu olho e vejo que tem um perfil que é igual ao meu, que quer o bem do condomínio, subdelegando a sindicância, que daí eu puxo essa pessoa para a gente poder trabalhar junto, e eu tenho um grupo com eles. Aí tudo que eu tenho de informativo eu solto para eles. Aconselhei a eles ter um grupo somente do bloco deles, um morador por apartamento, porque senão bota o tio, o esposo, a filha, aí a filha que não é titular de contrato vai lá e questiona e fala alguma coisa. Então eu falei, é um morador por apartamento. E tudo que eu solto no grupo deles, eles soltam para esse morador, a gente consegue deixar a maioria antenado. Mas essa questão, eu sei o que ocorre no grupo deles, né, no grupão, eu sei o que falam da minha pessoa lá, porque alguns moradores confiam na nossa credibilidade e acaba trazendo informação pra gente. E não é nem fofoca, né, Marcos? Não é nem fofoca, porque assim, lá no meu condomínio eles também acabam me trazendo, mas eles me trazem de uma forma assim,
olha, Ingrid, o que estão fazendo com você, não acho justo. Então, desse jeito. tem gente que fala, que acha que eu fico pedindo prints, que eu fico pedindo informação, mas não é dessa forma. Vem pra gente, vem sem pra a gente querer, e vem. isso é legal, mostra que a gente faz um bom trabalho. Tem que ter o benefício da dúvida. Eu não gosto de saber, eu peço para que legal, obrigada pela credibilidade, mas eu prefiro não receber print, porque machuca, né? Tem Magoa. assuntos que magoam bastante. Inclusive, quando eu saí do meu grupo de condomínio, foi orientação do querido Dr. Rashid, que usava uma famosa frase que grupo de condomínio é oficina do demônio. Dr. Rashid, abraço. Realmente é. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Já que estamos aqui com fornecedores, falando de apoiadores e tudo, o que vocês acham que faltam dos fornecedores para com vocês no VaptVupt, que pode ser melhorado? O que vocês pensam, o que eles não entregam para você, entre promessa e entrega? Como é que é isso para você com os fornecedores? Porque realmente é difícil, né? Fala aí, Ingrid, eu sei que você tem uma vasta experiência também nisso aí. Bom, vou começar pelos patrocinadores, no caso? Pode ser por onde você quiser, não tem problema. Eu tive, iniciando aqui nessa área condominial, eu tive uma experiência ruim com uma empresa que patrocinava os eventos e ela estava indo no meu condomínio, estava me dando um super apoio, uma super atenção. Porém, o mercado condominial ele é vasto, né? Sim, e sim. Tem concorrentes, eu acho que a pessoa tem que ser madura, a empresa tem que ser madura quando o síndico escolhe uma outra empresa, de repente por questões de valores, não sei o que motiva o síndico a não escolher aquela, escolher a outra. Tem diversos motivos. E essa empresa ficou chateada comigo, ficou com raiva, ficou denegrindo meu nome, ficou falando que eu prometi que iria contratá-la e não tinha feito essa promessa, não. Eu acho que, na verdade, é quando a gente assina o contrato, né? Eu não assinei o contrato. Falei que estava muito... É um namoro, não casou, né? Exatamente, é só um namoro. É só um namoro. Ali. Namoro tem que dar errado, né? Complicado. E o que acontece? E eu tive essa experiência ruim. Depois disso, todas as outras que eu depositei minha expectativa, foi tranquilo. Beraldo, acho que dos patrocinadores aqui, o único que está comigo lá é você. Eu não estou falando o patrocinador geral, estou falando o fornecedor. Hoje eu tenho lá de zeladoria, vou fazer mais um merchandising aqui. A Tower Seg Zeladoria, onde o proprietário é o senhor João Lúcio. Ela é uma empresa pequena, não é grande. E por que eu gosto? Porque tudo que eu preciso deles, eu vou direto na fonte. Chego no seu João Lúcio e falo, preciso de tal coisa. É um cara que se eu ligar para ele agora e falar, preciso ser lá no condomínio agora. Ele fala para mim, Marco, 10 minutos eu estou aí. Ele chega lá e resolve. Então, a maioria dos meus prestadores de serviço hoje são empresas pequenas que têm começado agora e eu tenho acesso direto ao proprietário. Então, eu consigo sempre melhor preço e o atendimento bem mais rápido. Então dos meus eu não tenho Vocês têm a promessa e entrega, né? O mais fraquinho que eu não tenho lá hoje, cara, é parte de elétrica. A parte de elétrica é pesado, mas assim, serralheria, eu tenho pessoas de confiança. Na parte da zeladoria, pessoas de confiança. Na parte de hidráulica, tem um rapaz lá que trabalha pra gente que é fenomenal, que é o Bruno da Hidravale. Fenomenal. Aí você vai arrumar briga com o Kleber e comigo, hein? Aí vai ter que pagar a parte do programa. Então, assim, é uns caras que atende, gente, atende. É bem melhor você ter acesso direto com o proprietário e pedir preço, ainda mais na questão do nosso condomínio, que é um condomínio vamos dizer, de classe baixa, né, que a renda é pouca. Então a gente precisa realmente de prestadores de qualidade que tenham um menor preço, uma menor acessibilidade. Então, assim, dos parceiros meus lá, eu estou precisando só arrumar um parceiro de parte elétrica, porque o restante, graças a Deus, tá bacana. Aonde eu ligar, vai na hora. Everaldo, se eu ligar para ele meia-noite, ele vai lá, vai atender o seguro e vai resolver para a gente. Vocês sabem que Desculpa, Ingrid, pode falar. Não, eu ia falar que é muito bacana, né? Quando a gente encontra. Assim que eu peguei meu condomínio, nós tínhamos muito problemas com portas de vidros. E até eu consegui encontrar um vidraceiro que conseguiu nos ajudar. E que nós temos um problema, uma emergência, e ele nos atende. E não só vidraceiro, consegui fazer uma parceria legal com um eletricista, com um rapaz que mexe nas bombas. Gente, eu tinha um problema antes com a minha caixa d'água. E ela dava problema sempre no Natal à noite, Dia dos Pais à noite, domingo à noite. Isso é de praxe. Hidráulica é doído. Acontecia sempre. O Everaldo sabe, estávamos num evento uma vez em Mogi das Cruzes, era num sábado à tarde. Lembro.
De repente eu saí do evento, o Everaldo, o que aconteceu, Ingrid? Eu minha caixa d'água. Puta merda, cara. E hoje em dia eu consegui encontrar um prestador de serviço que me ajuda, que me apoia. Então, às vezes, eu converso com ele, Jairo, você pode vir aqui, é domingo à noite, ele vem, ele sai, ele para tudo, ele sai do culto e vai para o condomínio. Eu acho que o importante é não só a promessa, mas também a entrega, mas acho que o síndico tem que analisar, realmente dar valor no que é o preço justo do produto, né? Então, que qualidade e preço nós sabemos que não andam juntos. Não andam juntos, existe o preço justo, né? Então, acho importante saber equalizar isso aí, né? Mas o bom, Everaldo, porque como a gente está no mercado, a gente vive pedindo, né, orçamentos de empresas, então a gente consegue ter hoje. Hoje eu consigo ter. Quando eu entrei lá, rapaz, você era acostumado a comprar as coisas para sua residência, você comprava uma lâmpada, pagava R$6. Eu fui comprar uma lâmpada de jardim, paguei 300 pau. Falei, putz, o que é isso? É outro então, mundo. Quando eu comecei, realmente me assustou bastante os preços, os valores. Mas hoje não. Hoje a gente, graças a Deus, né, creio que a Ingrid também, tem uma bagagem para saber quando o cara realmente está enfiando a faca ou quando ele está cobrando um preço justo. Exatamente. E eu queria pegar um pouco do que nós estávamos falando sobre prestação de serviço, sobre atender rapidamente e falar sobre um evento que aconteceu uma vez no meu condomínio, no qual eu chamei o Everaldo no condomínio e falei, Everaldo, socorro. O portão acabou de cair num veículo. Gente, a colisão foi horrível. Eu acho que danificou mais o veículo do que se fosse uma colisão com outro carro. E liguei para o Everaldo, ele me atendeu prontamente. Chegou lá em cerca de 2 horas. E tomou a tratativa com os moradores, acalmou os moradores. Foi muito legal. Então, queria, inclusive, parabenizar a VIP Vale Seguros aqui por todo o apoio no meu condomínio. Muito obrigado. Precisando do atendimento VIP, chama a VIP Vale Seguros. Vale Seguros. Eu vou dar uma cutucada séria agora para vocês, que, ó, eu vou fazer... Cutucar a ferida de síndico essa pesado. coisa eu vou falar para vocês, que é uma coisa que o mercado fala, a gente tem que saber. Hoje nós sabemos que existe inúmeras informações para os síndicos. Um abraço para o nosso amigo Daniel do Papo Condominial, nosso gestor Ailton, Jaime do Vale Síndico, o Ademir com as posições dele, e vários outros, o Renato do AGE. Então, a gente faz tudo isso pensando no síndico. Conexão Condominial também, com o Kleber aqui, realmente faz tudo isso pensando no síndico. A gente apoia os eventos, apoia os treinamentos e tudo, e a gente não vê o real interesse de... eu estou falando isso porque nós temos em São José dos Campos, sem falar Jacareí, né? São José dos Campos tem em torno de 3.400 condomínios. Bastante. Jacareí em torno de 1.100, 1.200, não sei, não tenho nem noção, mas São José é mais ou menos por aí. Vamos chutar os dois? 4.000 síndicos. Onde é que estão esses outros 3.900 síndicos? Fica onde? Fazendo o quê? Como é que adquire conhecimento? Como é que contrata fornecedor? Como que analisa se o produto do cara é bom? Que consultoria jurídica tem? O que vocês pensam sobre isso? Por que não aproveitar tudo isso que é oferecido para todos os síndicos? Por que os síndicos não vão em todos os eventos e participam de todos? Porque onde você tem um curso de um, é uma coisa, você tem a palestra de outro, é uma coisa, você tem uma situação de uma palestra diferente. Por que o síndico não procura esse conhecimento para ele realmente se tornar um síndico profissional? E quando regulamentar essa função de síndico profissional, ele já tem uma bagagem e tudo mais. Vocês acham que isso se dê a quê? Essa falta de interesse de alguns síndicos, da maioria dos síndicos? Fala assim, nós só estamos usando aí nem 10%. Eu acredito que comodidade, né? Conforto. Porque, por exemplo, sem querer falar muito mal dos outros e falando um pouco de mim, eu tenho orgulho da minha trajetória como síndica. Eu iniciei em novembro de 2021 e conheci o meu amigo Jaime Roque, um abraço, Jaime, da Ortecom, administradora. E quando conheci o Jaime, através de um grupo de síndicos, ele me convidou para o movimento que ele faz para síndicos, que é o Vale Síndico. E ali no começo de 2022, eu já comecei a participar dos eventos e depois nunca mais parei. Então, um curso por mês e várias palestras e tudo que tinha de síndico eu estava dentro. E para me aperfeiçoar mesmo. Hoje em dia, um morador me faz uma pergunta, eu tenho a resposta ali na ponta da língua, eu sei falar sobre o direito condominial, sobre as leis do Código Civil, né? Eu entendo bastante. Então, eu não sou uma completa leiga que está ali.
Embora tenha alguns moradores, por exemplo, a oposição, que fala, ela é estagiária no nosso condomínio, entrou aqui sem saber nada. Hoje eu tenho muito orgulho da Ingrid, síndica, que eu sou hoje. Porque depois de tenho muito para aprender, temos que ser humilde, que aprendizado é diário, né? Porém, tudo que eu já aprendi até hoje me fez uma síndica e me faz uma síndica melhor. Agora, respondendo a sua pergunta, os outros síndicos, eu acredito que seja comodidade, conforto, pelo fato de que eles só delegam, precisou disso aqui, mas eu acho que ali na prática, eu acredito que seja um pouco, não sei, de preguiça, de se aperfeiçoar. Não sei, mas isso quem sai perdendo são os condôminos, que tem um síndico... Isso que eu ia falar. Exatamente. Quem sai perdendo são os condôminos, que não tem o síndico que se dedica ali melhor para essa profissão. Uma atualização no seu condomínio, né? Exatamente. Sobre o que você falou da profissão, né, ser regularizada. Hoje eu encaro a minha profissão de síndico como uma profissão mesmo. Eu só trabalho com o condomínio, até porque meu condomínio é muito grande, exige muito de mim. Almejo, sim, me candidatar em outros condomínios. Hoje, a minha carga horária, ali, tudo que eu tiro, meu tempo de trabalho é somente pensando em condomínio. Estudando para ser uma síndica melhor, estudando para poder trazer mais qualidade para os meus condôminos. E é isso. Isso é muito bom. É bacana. O cara que falou é verdade, pessoal. Ela ainda está ganhando de mim, porque ela faz plantão. Eu comecei a fazer plantão no meu, eu não dei conta. Depois que virou xerife... Não é porque, cara, eu comecei a fazer um plantão na época que eu estava na Expresso Maringá ainda. Então eu trabalhava no período da manhã e de tarde, 2 vezes por semana, eu fazia plantão. E não ia ninguém. Pô, eu levantava 4 horas da manhã para dirigir um ônibus até meio-dia e não ia ninguém. Não ia ninguém. Então, assim, hoje eu não faço plantão, porém, eu não deixo de atender nenhum morador que me manda mensagem via WhatsApp. Seu Marcos, preciso falar com você amanhã. Se eu não puder atender amanhã por algum outro serviço, eu falo, eu consigo falar com você depois de amanhã, tal horário. Entendeu? E aí eu vou lá e atendo sem crise nenhuma. Essa questão do Vale Síndico, né, me agregou muito. Jaime Roque me agregou demais. Posso dizer que na área de sindicância é um dos mentores meu, é ele. A gente tem que realmente se disponibilizar de estar nos eventos, como você disse, não só do Vale Síndico, mas tem vários outros. A gente pegou um suporte aí com o Gustavo da prefeitura, que ele veio e abrangeu bastante esse mercado de síndico, ajudou a gente bastante. Eu acompanho o grupo de síndico de São José dos Campos, os eventos que eles fazem. Pô, amigo Gustavo, um abraço. Evento que é fenomenal os eventos que fazem. Então, assim, eu acho que falta um pouco de interesse e eu acho que algumas pessoas ainda caiu naquela comodidade que o síndico, ele é síndico para quê? Para ter desconto na taxa condominial. Muitos síndicos hoje, né, muitos não, vou pôr a minoria, porque eu consigo ver bastante deles nos nossos eventos. Então, vou pôr que a minoria não procura se profissionalizar, por quê? Porque está preocupado somente com a cota condominial dele. E eu creio que não. Hoje, o meu maior objetivo como síndico é ter um ambiente melhor para os meus filhos lá no meu condomínio. Parabéns. É não perder a valorização que o meu empreendimento ele tem valorizado na região que a gente estamos. Então, eu quero a cada dia aperfeiçoar mais para poder resolver conflitos, porque são muitos conflitos, seja na esfera jurídica ou na esfera de lidar com pessoas. Gente, lidar com pessoas, com o ser humano é doído. Eu não imaginava que se lidar com o ser humano fosse tão árduo da forma que é para o síndico no dia de hoje, porque você enfrenta diversas situações. Então, o cara que não se qualifica, ele vai pagar contrato mais caro. Eu já vi síndicos aqui de São José dos Campos pagando quase o dobro de uma empresa de zeladoria com um pacote quase igual que o condomínio vizinho tem. Será que esse cara... Por não procurar um entendimento, ele está por dentro do mercado, né? Ele está sabendo como é que está. Eu viro e mexo, eu sei que às vezes, né, algumas empresas de zeladoria devem ficar até bravas com a gente. Eu, às vezes, quando está chegando próximo de vencer o contrato, eu já começo a pedir de várias, sem compromisso. Para mim, o quê? Para mim saber como está o mercado, para mim não pagar depois, comprar, vamos dizer, aí gato por lebre. Comprar aí e pagar mais caro, sendo que eu posso pagar mais barato e com boa qualidade. Então, a gente tem que estar dentro dos cursos. Os cursos é muito importante. Se dedica
aos cursos, indiferente se Palestras, o cara é se tem. remunerado. Palestra, cara, às vezes a palestra é chata. Teve a palestra do Vale Síndico sobre elevadores. Meu condomínio não tem elevador, é Nem 4 o meu, andar, verdade. não tem, mas Meu eu fui. amigo parmejano. Eu fui. Abraço pra Fui você. lá ver a palestra do elevador. Embora o meu não tem, mas eu fiquei um pouco mais interagido. Então, Tem o Rafael fundamental, também. O fundamental. Rafael também, não lembro qual que é. O Rafael, nosso amigo que está no Vale do Paraíba, agora na Vanguarda, trabalha com elevadores também. Show Então de bola. é bacana você estar dentro do mercado condominial, indiferente se você vai agregar no seu condomínio ou não, mas você pode levar para a vida, cara. São experiências que você vai... Amanhã você não vai ser síndico, você vai ser morador e você vai olhar o cara que se candidatou fazer errado e você vai poder chamar ele de canto e falar: ô fulano, então o que você está fazendo não é bacana, cara. Não é por esse meio. Eu tenho Dá aquela para ir por experiência, aqui, né? entendeu? Fala assim, vem em mim, né? Vem em mim, né? Seja um pouquinho humilde com a pessoa, chega lá e fala: ó, fulano, você tá fazendo não é bacana, cara. Faz dessa forma, porque eu aprendi assim. Procura entendimento. É bacana. Nosso tempo está quase acabando, mas eu tenho uma pergunta que ela é uma pergunta um pouco séria. Mas a gente vai tentar, Eu tomei o tempo da Ingrid tudinho. tentar Eu ouvir falo aqui. mais que Você tem 200 e Vitrola, quantos cara. moradores? 288 apartamentos. Da Indy 650, né? 656. 656. 41 blocos. Cravado. Uma pergunta séria que eu tive até várias palestras com a doutora Alessandra Bravo, um abraço, sobre a violência doméstica. Várias palestras nós tivemos, umas 4, 5, 6, inúmeras eu participei. O último foi lá em Mogi, com o doutor Luiz Gustavo na OAB de Mogi, né? E como é que está essa questão de violência doméstica no seu condomínio, uma vez que tem uma obrigatoriedade da lei, você tem que fazer aviso e tudo mais. O que aconteceu? Teve alguma coisa de séria lá? Como foi solucionado isso para você? Tiveram alguns casos no meu condomínio, ainda tem. Nós tínhamos um casal no meu condomínio que o rapaz agredia a esposa quase que todos os dias, e às vezes mais de uma vez durante o dia. Eu, como síndica, em minha obrigatoriedade, né, de cumprir a lei e denunciar, fazia denúncia. Os moradores ficavam assim apavorados com os gritos da mulher. Sempre que a polícia chegava no local, ela falava que não tinha acontecido nada. E eu comecei a ser cobrada dos moradores que falavam: Ingrid, você precisa fazer alguma coisa. Ingrid, você não está sendo feito nada. Não só pelo medo de acontecer algo mais grave com essa mulher, mas pelo fato da perturbação do sossego. Como que eu lido com isso no meu condomínio, tirando o fato de denunciar, cumprir ali com a lei? Eu notifico por perturbação do sossego. E nós costumamos fazer uma aplicação de multa bem rígida. Nós dobramos o valor, como acontecia reincidentemente. Então, nós íamos dobrando, ficou um tanto alto, até que um dia esse locatário se mudou. Venceu o cara pelo valor do cansaço do cascaio no bolso dele. Hoje nós temos uma saída. Exatamente. Hoje nós temos um outro casal. Acontece a mesma coisa. A mulher está grávida, ela apanha do marido e nós denunciamos. No começo também tem uma coisa que é importante ressaltar, que os moradores achavam que essa obrigação, gente, era só o síndico. Eles achavam que só o síndico tinha que denunciar. Todo mundo tem que participar. Exatamente. Olha, tem uma vizinha aqui apanhando, vocês podem ligar para a polícia? Sendo que isso é um dever do cidadão, né? Isso é um dever do cidadão. Então, eu consegui fazer essa reeducação no meu condomínio. Hoje em dia, graças a Deus, bastante pessoas denunciam. E nós começamos a ter problema com a polícia. Acreditem se quiser. Eu até estava compartilhando isso com o meu escritório advocatício, né, que faz a advocacia no meu condomínio, doutora Adriana Veloso, doutor Marcos Veloso. Um abraço. Doutora Adriana, doutor Marcos. Estava falando com ele hoje de manhã. Eu estava contando para eles o problema que nós estamos enfrentando com esses policiais quando vão no nosso condomínio. Então, eles começam a nos humilhar, vou colocar essa palavra, falando que tem que fazer o nosso trabalho. Que a gente está tendo que vir fazer o trabalho de vocês. E, inclusive, eu tive que dar uma lição de moral, claro que com muita educação, né, para o policial, de que eu estava apenas cumprindo com a lei, com o que me exigia, e que eu esperava que eles fizessem o dever deles também. Porque, geralmente, quando eles chegam lá, eles falam: de novo, mas e o Honda, já bateu? Porque eles estão já saturados. Mas uma coisa que eu tenho tentado conversar também com os moradores é o mesmo que a polícia me orienta. Se a vítima ela retira a queixa, o policial chega lá e ela fala que não aconteceu nada, então só cabe ao condomínio continuar multando pela perturbação do sossego mesmo.
E só mais para ressaltar, eles também são locatários e nós vamos tomar uma medida. Eu estava até conversando com o Dr. Marcos Veloso. Doutor, o que a gente pode fazer? Não dá para a mulher ficar apanhando, ficar essa gritaria no condomínio, ela não quer fazer nada a respeito. E ele falou que nós vamos entrar judicialmente contra o proprietário com uma ordem de cumprir, né, a rescisão desse contrato de locação. Rapaz, a Polícia Militar, que é a nossa, né, o que nos guarda, né, perante a sociedade, eu tive achar que fazer... que é demais ela fazer um atendimento condominial achando... Eu tive que fazer uma denúncia na corregedoria, você acredita? Rapaz, é difícil, hein? Triste, eu passei por uma situação com a Polícia Militar lá devido a um corte de água, que eu vou trazer numa outra oportunidade, que é longo, que eu tenho as imagens lá, não levei à frente porque não adianta bater de frente com essas coisas, mas é o cúmulo, né? A Polícia Você não tem Militar. problema lá com violência doméstica, então? Graças a Deus, lá no meu condomínio, o que ocorreu, se foi resolvido, logo que saiu essa lei, eu já mandei confeccionar rapidamente as placas, colocamos as placas, tanto na questão da Maria da Penha, né, da violência doméstica, quanto na questão de violência com crianças também. Então, assim, quando ocorre alguma situação, eu procuro apertar bastante a população para estar fazendo a ligação do 90, porque no meu condomínio a gente não tem ronda, é só o porteiro. Como que o porteiro vai largar a portaria e vai correr lá para fazer uma ocorrência? No meu condomínio já ocasionou de morador falar para mim, pô, mas a obrigação é do síndico chamar. Aí eu falo, pô, mas e se eu não estiver no condomínio? Se eu estiver trabalhando, viajando, essa pessoa vai morrer? Aí só quando eu chegar que eu vou chamar? E aí, o porteiro está na portaria, ele não tem condições de ver o que está ocorrendo lá. E como que o morador que está do lado está vendo que pode passar para as autoridades responsáveis o que está ocorrendo, aí não vai porque quer se abster da situação. Então, assim, é muito difícil, né? Mas eu, graças a Deus, o que já teve lá e o que ocorreu foi mínimo possível, não teve nada assim muito grave, né? Graças a Deus, foi resolvido. Tem os vizinhos amigos que muitas das vezes no que ocorre O microfone. Ah, sim. No que ocorre a questão do... Ela falou que o da Ingrid desligou. Aí, na questão assim dos vizinhos, às vezes aí encosta um ou outro, pessoal, não é assim, tem uma galera do deixa disso. Essa questão da Polícia Militar que a Ingrid falou é bastante complexa. Isso ocorre no meu condomínio em outra área, com uso de entorpecente. Cara, não sou nada contra quem usa. Bacana, quer usar, usa. Cada um faz o que bem entender da vida. Dentro do nosso condomínio, a gente conseguiu, através de multa, colocar para fora. Ótimo. O síndico que não multa, cara, ele não vai ter uma vida bem sucedida. Infelizmente. O último recurso meu é a multa, é o último. Eu converso 1, 2, 3, mas se não tem condição, cara, é multa, infelizmente. Tem que doer no bolso. Então a gente conseguiu tirar o uso de entorpecente de dentro. Aí tem ao lado externo. Aí os moradores falam, pô, Marcos, você não vai fazer nada? Pô, mas tá do portão para fora. É uma questão de segurança pública, pô. É prefeitura, guarda municipal, entendeu? Aí... Então, assim, é bem complexa essa questão que ela falou, porque daí você vai abrir um pedido de uma Maria da Penha, aí o cara vem achando que ele não tem nada que resolver lá, que o papel deles é só correr atrás de quem está armado, está roubando, e às vezes tem uma dona de casa lá sofrendo maus tratos, necessitando, e o síndico ele não vai ser super-herói de chegar numa porta de casa e resolver, porque, cara, é complicado. Nem pode, né? E é duas situações, né? Às vezes você vai lá, você bate na porta, quando for amanhã o cara tá passando de mão dada. E você é o vilão. Então, é 1000 vezes você chamar a Polícia Militar, eles vai lá, orienta, faz o papel deles de orientar. Se tiver de fazer um boletim de ocorrência, eles vai e faz e larga a figura do síndico escuso, porque a Polícia Militar, ela vai lá, ela vai resolver e vai embora. E o síndico não, ele vai ficar lá tendo que olhar para o morador e vendo que o clima não vai ser agradável. Vai ser exatamente. complicado. Inclusive, lá no meu condomínio, quando a policial deu esse problema falando que estava fazendo nosso trabalho, porque ela falou que a gente que tinha que bater na porta. Mas imagina se numa dessas, Deus o livre, tomara que nunca ocorra, aconteça, né? Mas o marido está ali com uma arma, com uma faca, e aí quem bater vai ser atingido também, então não pode, né? E a figura da Polícia Militar é outra situação, né? O cara vai pensar situação. 2 vezes, 3 vezes antes de ser machão com a Polícia Militar. Agora vai
Nós Olha, lá gente. bater. Rapaz, difícil. Olha, hein, gente, é Everaldo? muita conversa É muita aqui. Tinha que ter bagagem, um podcast muita de coisa. 3 horas, 3 5 horas horas, no né? mínimo. Vamos agradecer aqui, antes da gente poder fazer o bate-papo final aí, agradecer nós da VIP Vale Seguros pelo apoio ao programa da Conexão Condominial, né? O Kleber tá devendo pra gente, né? Porque E falou que chegava, né? chegava em meia hora, né? Eu acabei fazendo o programa chegou. para ele, não teve pergunta para mim, safei dessa. A VIP Vale Seguros, a Econdos, a ADM Condomínios, a Garante Taubaté, a Infinity, a Lima Coberturas, a Selva Zeladoria, ao Dr. Rachid e a Tech Service. Agradecimento a todos pelo apoio para o Conexão Condominial. E estamos chegando ao final. Vamos dar o parecer final aqui. Sou muito grato por estar aprendendo com vocês um pouquinho mais aqui. A gente, cara, eu atendo, graças a Deus, bastante síndico. É uma escola para mim. Bacana. Eu estava falando hoje que na minha corretora, que eu vou bolar um livro de seguros com tudo que eu passo, com tudo que eu ouço, que a gente resolve. É muita coisa mesmo. E eu agradeço a vocês, porque vocês que nos ensinam isso, né? Ingrid, quer falar alguma coisa para a gente poder? Claro, encerrar? queria agradecer aos patrocinadores, não só por esse bate-papo aqui, por esse podcast, mas por vocês nos apoiarem em tantos eventos, em tantos cursos e palestras, apoiarem essa causa aí dos síndicos e nos ajudando aí a crescer, buscar mais conhecimento cada vez mais. Muito obrigada, pessoal. Everaldo, muito obrigado pelo convite. Parabéns a todos os patrocinadores, né, por ter trazido a gente para poder ter esse bate-papo, de ter os cursos que a gente temos aí hoje, né, no mercado, mediante a esses patrocinadores. A VIP Vale, tenho visto, né, em todos os eventos aí, qualificando o síndico. Então, aquele síndico que não tem o desejo de ser qualificado, tira um tempinho, vai lá, procura ter um pouquinho mais de entendimento. Não é só taxa condominial, cota condominial, que até mesmo no meu eu não tenho, eu pago a cota condominial. O pessoal fala, você não paga, eu falo, não, eu pago, eu sou você tem um salário remunerado e sou paga o remunerado, mas eu pago a cota condominial Você também? normalmente. Então, assim, cara, esse programa muito bacana, super 10, acho que vai agregar muito, né, em outros síndicos que possam estar vindo aqui, vai agregar bastante, porque hoje, quem não comunica se trumbica. Com então, certeza. se a gente não tiver esse apoio que nem tem aí dos patrocinadores aí, para poder apoiar a gente, eu acho que muitos síndicos já tinham parado no meio da caminhada. Já. Então, graças a esses patrocinadores, a gente estamos aí com fôlego ainda para poder romper barreiras aí e pegar mais condomínios, como a Ingrid falou aí. É o que eu falei, né? Vocês têm vários canais. São José dos Campos, nós temos, falei todos eles, né? Então, eu acho que tem que se agarrar com unhas e dentes. Então, eu mesmo, para você ter ideia, eu vou num evento de engenharia em São Paulo. Eu vou por quê? Porque vai me agregar valores, vai me dar mais coisas, situações quando eu vou conhecer os condomínios para atender o síndico, e a gente sai na frente como prestador, porque a gente tem que ter um entendimento para poder atender o síndico, né? Então, essa é a nossa visão. Agradeço a vocês mesmo, novamente. Obrigado. Conexão Condominial está dando um até mais, né? Eu acredito que até na sexta-feira, se não me engano, sábado, domingo, não lembro. E um abraço a todos. A VIP Vale Seguros também agradece. Um abraço, Kleber. Tá me devendo a cerveja, hein, Kleber? Um abraço, senhores. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.